vemos que Jesus fez muitos milagres, dando-nos claras demonstrações que a presença do reino presente antecede a glória futura. Então, os milagres de Jesus, eles mostram o reino presente antecedendo a glória futura. Primeiro, o reino precisa ser implantado, precisa estar presente para depois a sua glória futura manifestar-se. Quando Jesus curou as pessoas, ele apontava para o futuro, onde não haverá enfermidades. Ele não curava por curar. Tudo que Jesus fazia tinha um sentido. Quando Jesus curava as pessoas, ele estava apontando para um futuro em que não haveria enfermidades. Vejamos isso. Apocalipse, capítulo 21, versículos 3 e 4. Vejamos aí. Apocalipse, capítulo 21, versículo 3. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então nós vemos aí que Jesus, quando curou as pessoas, ele apontou para um futuro onde não haverá enfermidades. Ele não curou por curar. Essas curas, elas trazem consigo uma mensagem, um significado. Vejamos ainda Marcos capítulo 5, versículo 34. Marcos capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Nós vemos isso, vemos que Jesus, quando cura, ele aponta para o futuro, onde não haverá enfermidade. Há momentos em que, junto com a cura, ele fala que a fé salva. Vai, filha, tua fé te salvou. Mesmo assim, nem sempre a cura representa a salvação futura para o Salvador, para o pecador. Em alguns momentos, a cura ela vem associada com a salvação futura, mas nem sempre. Vejamos Lucas capítulo 17, versículo 14. Lucas capítulo 17, versículo 14. E ele vendo-os, disse-lhes: Ide, e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Vejamos aí a cura dos leprosos. Mas será que essa cura desses leprosos, ela está associada também à salvação futura? Necessário se faz então observar o contexto, porque nem sempre está associado. De todas as pessoas que foram curadas por Jesus, somente uma recebeu a palavra de salvação por parte de Jesus. Nem sempre quando Jesus cura, ele garante também a salvação. Nosso comentarista aqui, ele diz que foi somente uma pessoa. Cabe ao estudante fazer um levantamento se realmente foi somente a uma pessoa que Jesus prometeu a salvação futura. Tá? Mas vejamos, o nosso comentarista afirma que foi somente a uma pessoa. Vejamos Lucas, capítulo 17, versículo 19. Lucas, capítulo 17, versículo 19. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha aí, ele diz: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Então fica aí para você ler o texto. Estudante, leia o texto, leia o contexto, veja a quem foi feita essa promessa,
Né? Esse é o papel do estudante ao participar da aula, ao participar da matéria, também ler os textos bíblicos, também meditar. Pois bem, vejamos o reino escatológico, o reino futuro. Nós vemos aqui algumas passagens, nós não vamos ler ainda. Vejamos aqui algumas passagens em que o reino de Deus ele é escatológico, ele é futuro. Em Marcos capítulo 9, versículo 1, capítulo 9, versículos 43 e 48, capítulo 14, versículo 25, Lucas 13, 28, Jesus fala de um evento futuro. E quando se refere ao reino, ele pensa quase sempre no juízo final. Quando Jesus se refere ao reino, em boa parte das vezes, quase sempre, ele está se referindo ao juízo final. Então, desses textos que nós citamos, nós não vamos ler todo. Então, leiamos aí Marcos capítulo 9, versículo 1. Marcos capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Aí ele vai mostrar o reino de Deus aos homens do círculo íntimo, a Pedro, Tiago e João. Ele vai mostrar a eles um reino futuro, um reino que ainda não está estabelecido. Vamos avançar aí no capítulo 9 de Marcos e ler alguns versículos. Essa será uma leitura um tanto mais prolongada. Leiamos Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 48. Não se faz necessário que a cada versículo nós digamos versículo tal, leiamos, como se trata de uma leitura mais extensa, leiamos direto. Marcos capítulo 9, do 43 ao 48. Quando for uma leitura mais curta, aí é salutar, mas nesse caso de uma leitura mais longa, leiamos direto. Marcos capítulo 9, versículos 43 ao 48. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com fogo, e cada sacrifício será salgado com sal. Então nós vemos que a construção gramatical do texto aí é totalmente futurística, totalmente escatológica. Jesus fala de um evento futuro. Ele fala de um evento futuro. E quando Jesus se refere ao reino, ele pensa quase sempre no juízo final, que é o caso dessa passagem. O teólogo Joaquim Jeremias vê nos textos que nós vamos ler daqui a pouco, nos textos de Marcos capítulo 1, versículo 15, Mateus capítulo 10, versículo 7, Lucas capítulo 10, versículos 9 até o 11, ele vê uma forma escatológica do reino de Deus, o teólogo Joaquim Jeremias. Então vejamos os textos nos quais ele vê uma forma escatológica do reino de Deus. Vejamos Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. E dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Está próximo, é escatológico. Vejamos também
Mateus capítulo 10, versículo 7. Então, para Joaquim e Jeremias, nesses textos o reino tem uma forma escatológica. Mateus capítulo 10, versículo 7. Leiamos. Mateus capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, para Joaquim e Jeremias, essa aproximação significa a hora escatológica de Deus que chegou. Já para Lende, a vinda do reino de Deus inaugura a era vindoura. A era vindoura para Lende. Nós vemos isso em Mateus capítulo 6, segundo a interpretação de Lende. Mateus capítulo 10, versículo 6. Leiamos. Mateus capítulo 10, versículo 6. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha, futuro, tá vendo? Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Vai ser inaugurado, é futuro, vão antes. Vejamos também o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Assim nós vemos que para Lede, entrar na vida eterna é entrar no reino e entrar no reino de Deus são sinônimos de entrar e pertencer a uma era vindoura. Esta era vindoura será marcada pela destruição total e final do diabo e seus anjos. Essa é a posição de Lende. Vejamos Mateus capítulo 25, versículo 41. Nós temos que ter claro que é a posição de cada um desses teólogos que estamos estudando. Esta era vindoura será marcada pela destruição total e final do diabo e seus anjos. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Essa era vindoura, ela será marcada ainda pela criação de uma nova sociedade, segundo o que vemos ainda em Mateus, retrocedendo agora, Mateus capítulo 13, do versículos 36 ao 43, nós não vamos ler, porque o texto é muito longo, né? Leiam aí, quando vocês estiverem estudando, estiverem meditando na videoaula, leiam aí, que há em Mateus capítulo 13, do 36 ao 43, a criação de uma nova sociedade nessa era vindoura. E fala também, nessa era vindoura, de uma perfeição absoluta, como vemos, aí sim agora vamos ler, como vemos em Lucas 13, do 28 ao 29. A perfeição absoluta nessa era vindoura. Essa é a posição de Lende. Lucas capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, e Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Versículo 29. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Então há aí uma comparação entre uma perdição e uma perfeição absoluta que será inaugurada nessa era vindoura. Ao mesmo tempo em que Joaquim Jeremias, um outro teólogo, entende
entende que o reino de Deus é um reino escatológico, ele defende que é também um reino presente. Então, para Joaquim Jeremias é escatológico, é futuro, mas é também presente. Pois já no presente, a consumação do reino está por impor-se. Mas e você? O que você está entendendo da nossa aula? Para você, o reino é presente e futuro? É somente presente ou é somente futuro? Cabe ao aluno fazer essa meditação, essa análise. Né? Eu vou me posicionar, mas cabe a você ter a sua posição. Do meu ponto de vista, o reino é tanto presente quanto futuro. Mas do seu ponto de vista? O que você está entendendo de tudo que está sendo lido, de tudo que está sendo comentado? Para Joaquim Jeremias, ele entende que o reino de Deus é um reino escatológico, mas defende que é também presente. Pois já no presente, a consumação do reino se irrompe, segundo o pensamento dele. Vejamos a base que ele apresenta para isso. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Lucas, capítulo 7, versículo 22. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Então, Jesus manda dizer a João Batista, manda os seus discípulos dizerem que o reino está presente. Vejamos também Lucas capítulo 4, versículo 16 ao 21. Sempre lembrando que essa é a posição de Joaquim Jeremias e que nós devemos ter a nossa. Lucas capítulo 4, versículos 16 ao 21. Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Essa passagem bíblica que nós vemos aí, Lucas, capítulo 4, do 16 ao 21, para Joaquim Jeremias, ela representa o reino de Deus presente. Vamos continuar? A figura da figueira que brota, em Marcos 13, 28, já vamos ler. Em Marcos 13, 28, a figura da figueira que brota. Temos também o vinho novo, que não pode ser posto em odres velhos. Temos também as vestes do filho pródigo, que mostra um reino, tanto futuro quanto presente. Então vejamos. Marcos capítulo 13, versículo 28. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 13, versículo 28. A figueira que brota. Marcos capítulo 13, versículo 28. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Está próximo o verão, está próximo o reino. Então aí a questão aí é futura. Vejamos também Marcos, capítulo 2, versículo 22. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 2, versículo 22.
Marcos capítulo 2, versículo 22. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Então é uma nova era, é um novo tempo, é algo novo o Evangelho, a anunciação do reino. Esse vinho novo aí é o Evangelho, é uma novidade, é algo que vem se instalando tanto presente quanto será futuro. Vejamos as vestes festivas do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 22. Lucas capítulo 15, versículo 22, as vestes festivas do filho pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 22. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. São vestes festivas, são vestes para uma ocasião final, para uma festa, para uma bênção. Estes textos indicam a erupção, o princípio de uma nova era ou de um novo tempo. Veja que há uma novidade para aquele filho que estava perdido. Ele recebe novas vestes para entrar em um novo tempo da sua vida. Esses textos, então, indicam a erupção de uma nova era ou de um novo tempo, que ele, o nosso teólogo, chama de tempo da salvação, pois o Salvador chegou no aqui e agora. Então aí nós vemos o reino presente. O Salvador chegou no aqui e agora. Jesus fala que a hora é agora. Então vejamos que vai se desenhando um reino tanto presente quanto futuro. Aí nós vemos um reino aqui e agora. Jesus também fala de um reino aqui e agora. Vejamos, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 5, versículo 22. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. A ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, ou seja, o julgamento, o reino, a justiça do reino chegou em Cristo, aqui e agora. Ela é presente. É a erupção de uma nova era, de uma era de justiça. Pois bem, continuando a falar desse assunto tão interessante aí, tão importante no Novo Testamento, que é o reino de Deus, vejamos o reino de Deus na perspectiva da redenção. Então, para os teólogos Lende e Ridebus, o reino de Deus tem dois momentos. Para esses dois teólogos, Lende e Ridebus, o reino de Deus tem dois momentos. Um cumprimento das promessas do Antigo Testamento na missão histórica de Jesus, é um momento. E uma consumação no fim dos tempos. Então, missão histórica de Jesus, um momento. Consumação no fim dos tempos, outro momento. Inaugurado na era vindoura. Um momento, o aqui e agora, e o outro momento é lá no futuro, segundo Lende e Ridebus. Vejamos então, depois da posição desses dois teólogos, vejamos o ensino de Jesus sobre o reino de Deus. Qual é o ensino de Jesus sobre o reino de Deus? O que ele disse? Jesus ensinou que o reino é escatológico. Então vejamos Jesus ensinando que o reino é escatológico. Jesus deixa claro em seus ensinamentos que o reino de Deus consiste no dualismo escatológico, das duas eras.
a vinda do reino de Deus e o seu aparecimento. Então vejamos, Mateus capítulo 6, versículo 10, isso é um ensinamento de Jesus sobre o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 10. Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha aí, escatológico, venha, virá, está chegando. E vejamos também Lucas capítulo 19, versículo 11. Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo 19, versículo 11. Lucas capítulo 19, versículo 11. E ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Olha aí, escatológico, se havia de manifestar o reino de Deus. A vinda do reino de Deus em sua plenitude, significa a destruição total e final do diabo e seus anjos. Então ele ainda não está na sua plenitude, porque o diabo e seus anjos ainda não foram destruídos. Vejamos isso. Mateus capítulo 25, versículo 41. O reino de Deus em sua plenitude significa a destruição total e final do diabo e seus anjos. Vamos lá. Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, olha aí, a vinda do reino de Deus em sua plenitude significa a destruição total e final do diabo e seus anjos. Vamos caminhando, aí vamos viajando pelo Novo Testamento. Há também a formação de uma sociedade redimida, disso nós já falamos, que se depreende de Mateus capítulo 36, versículo 43. Esse texto mais longo cabe a vocês aí, no nosso momento de estudo. Há também a consumação perfeita, ou seja, a comunhão perfeita com Deus. Nós já vimos isso. Lucas capítulo 13, versículos 28 e 29. E isto acontecerá por ocasião do glorioso retorno de Cristo. Então, Jesus ensina o reino escatológico. Mas nós vemos que Jesus ensinou o reino também presente. Ele ensina escatológico, mas também presente. E agora é o ensino direto de Jesus. Jesus considerou o seu ministério, o seu trabalhar aqui na terra, como cumprimento das promessas do Antigo Testamento na história. Vejamos isso. Isaías capítulo 61, versículos 1 e 2. Jesus considerou o seu ministério como cumprimento das promessas do Antigo Testamento na história. Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então nós vemos aí que Jesus apresenta o reino como um cumprimento das promessas do Antigo Testamento. A promessa é feita em Isaías de alguém que viria em socorro àqueles que necessitam. Ela é feita em Isaías e é cumprida ela é feita em Isaías 61, versículos 1 e 2, e é cumprida em Marcos capítulo 21. Essa promessa
que é feito no Antigo Testamento. Isso é um ensino de Jesus. Jesus respondeu a João com Isaías 35, versículos 5 e 6. João, o Batista, ele faz uma pergunta a Jesus e Jesus usa o texto de Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6 para responder a João. Vejamos o texto. Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Isaías capítulo 35, versículo 5. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Versículo 6. Então os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Então, essa é a resposta. Jesus, ele se apropria, ele usa esse versículo para responder a João, lá no cárcere. Vejamos isso? Leiamos Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 6. Então essa é a leitura um pouco mais extensa. Então vamos direto. Mateus capítulo 11, versículos 1 ao 6. Jesus, ele se apropria de Isaías 35, 5 e 6 para responder a João em Mateus capítulo 11, versículos 1 ao 6. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, a dizer-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos vêm e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Então veja que Jesus considerou o seu ministério como cumprimento das promessas do Antigo Testamento, ou seja, a chegada do reino messiânico. João pergunta se ele é o Messias e ele usa esse texto para dizer que é sim um Messias, mas ao invés de dizer diretamente, ele usa os milagres, ele usa o que está acontecendo, ele confirma que o seu ministério é o cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Na era presente, os inimigos do reino de Deus não são agora as nações hostis e ímpias como no Antigo Testamento. Hoje, o reino de Deus, os inimigos não são as nações ímpias. Não é uma questão política, uma questão de nacionalidade, mas sim os poderes espirituais malignos. Antes,